Pessoal, eu vou compartilhar a tela com vocês então. Só um segundinho, que aí damos início. A primeira parte, eu vou apresentar a vocês algumas estratégias de argumentação e depois o professor Dalmo, ele complementará com... Deixa eu fechar aqui. Ele complementará com a argumentação e contra-argumentação, que é importantíssimo. É, na minha opinião, é um dos pontos mais importantes da redação. Professor Edson, Sim, sim. queres inverter? Eu abro e depois tu entras com as estratégias? Pode ser, pode ser. Definição primeiro? Ok? Beleza. Então vamos lá. Então sou eu a partilhar aqui, não é? Deixa eu avançar aqui. Todos conseguem ver a tela, sim? Sim, não é? Ótimo. Ok, deixa eu pôr aqui duas coisas. Professor Dalmo, eu vou desligar minha câmera porque a internet está começando a querer falhar. Aí para Sim, poupar aqui, ok? ok, ótimo. Ok, sem problemas. Deixa eu pôr aqui o pessoal junto comigo. E aí temos aqui, aí tem o chat aqui aberto, caso seja necessário. Então, estratégias argumentativas. Eu vou fazê-lo, como sempre, de uma forma sucinta, procurar ser mais objetivo possível. Nem sempre é possível. Então, nós temos aqui estratégias argumentativas e, começando a ler o texto, anteriormente, recebeste uma série de orientações para estruturar um texto dissertativo, argumentativo e apresentar as tuas ideias de modo coeso e coerente. Atenção, coerência está relacionada com o nexo, com a semântica, com o significado e a coesão com toda a estrutura gramatical que o texto exige. Já sabes que precisa dominar o uso de mecanismos linguísticos que permitam formalizar em um texto verbal aquilo que pretende expor sobre um assunto qualquer. E aí nós temos aqui. Sabes também que não podes apresentar aleatoriamente informações relacionadas ao assunto, mas que deves expor aquelas que, em conjunto, melhor sirvam ao propósito de convencer o leitor, persuadir. Neste módulo, vais conhecer algumas noções que são importantes no momento de definires qual é a melhor maneira de persuadir o leitor. Quando falamos em convencer, o melhor termo será a utilização de persuadir. É preciso estar ciente de que, para persuadir, devemos apresentar argumentos que sejam aceitáveis pelos receptores do texto. Ou seja, aquele que escreve deve estar atento não somente ao tema, mas também ao leitor, para que a comunicação ocorra de forma adequada. Deixe-me vos dizer, permita-me vos dizer que vocês estarão a escrever para pessoas com alta formação. São corretores com formação, especializados, treinados para esta situação, e o vosso texto será um texto técnico, quase que jornalístico. Então, as palavras terão que ser utilizadas com cuidado. É isto que esta parte está a dizer e o que o texto vai mostrar agora aqui, duas formas distintas de o fazer, e também o professor Edson mais à frente. Desse modo, seria possível representar a estrutura da argumentação num esquema a seguir. O professor Edson vai falar melhor sobre isto, sobre o esquema, não é? Mas temos aqui a afirmação sobre o mundo, a tal tese. Recordem-se, a tese é algo que vocês vão defender, não é? A proposta de solução
a um determinado problema. Relembro-vos que não basta salientar o problema, nem atribuir como resposta simplesmente ao governo. É outro senão também das redações que eu vi hoje. Como disse o professor Edson, gostou bastante dos temas, também eu, sim, da forma que vocês escrevem. Entretanto, fica uma sugestão. Mais do que atribuir ali ao SUS, como foi o caso desse tema, não é? Ou ao Ministério da Saúde, ou ao governo, não é? Seria importante também, mas com as vossas próprias palavras, não as minhas, mas aqui tento passar a minha experiência como pai, como professor, como homem, como cidadão civil, não é? Com a experiência da vida que tenho ao longo dos anos, já com os meus 55 anos, não é? Então, o que eu gostaria de vos transmitir é isto. Mais do que atribuir a resolução do problema a uma entidade específica, seria a mudança de comportamento, não é? Nossa, da sociedade brasileira. Permitam-me fazer um pequeno parâmetro aqui, uma parte acerca da nossa sociedade, não é? Nós, no Brasil, brasileiros, não temos que ter complexo nenhum daquilo que somos e daquilo que fazemos. E eu estou a dizer isso porque, às vezes, nós vamos buscar identidades e imitações, desculpem por assim, imitações baratas da nossa própria forma de estar, com um modelo americano que vocês viram o que aconteceu anteontem nos Estados Unidos, não é? Não vou falar aqui de política, não é? Mas tenho que falar sobre política, não é? Aconteceram que é um fato lamentável, não é? Que um país de primeiro mundo, a primeira economia mundial, tem uma morte e vários feridos, não é? Nessa situação de jogo pelo poder político. Não importa o partido que temos, não é? Mas é lamentável, isso não é comportamento de um país de primeiro mundo. E eu estou a dizer isso muito rapidamente, sem devagar, sem sair sobre o poder de argumentação, porque muitas vezes nós brasileiros vamos buscar um modelo americano, aquilo que não somos, nós não somos americanos, não é? Nós temos um outro tipo de comportamento, nós recebemos influência, o Brasil é um melt pot, não é? Uma expressão inglesa para dizer que recebemos aqui pessoas de todo mundo, recebemos bem, e nós brasileiros temos a nossa própria identidade, a nossa própria forma de estar, e às vezes vamos buscar expressões em inglês que não faz parte da nossa cultura. Obviamente, vou citar um exemplo aqui, a forma checar, não é? Checar já está incorporada no nosso léxico, no léxico do dicionário da Academia de Letras, inclusivamente do novo dicionário pertencente a Portugal e ao Brasil em conjunto, não é? Já é aceito ou aceitada, como quiserem, não é? Essa expressão, mas é uma expressão, é um anglicismo, é uma expressão inglesa, checar. Eu não uso, eu uso verificar, porque é um verbo português, que oriunda do latim. Então, esse é um pequeno exemplo, não é? Se nós vemos aí um falante, que saco, porque talvez os americanos, não é? Socks, algo chato, não é? Boring, aborrecido, não é? E daí nós temos algumas expressões. Então, não deixem que expressões americanizadas, por mais valor que tenham, não é? E nós temos que estar abertos às mudanças da língua, obviamente, e como professor de português estou atento e também utilizo, mas nós não temos que buscar identidade fora, porque nós somos autossuficientes. Nós, brasileiros, produzimos aviões, produzimos vacinas, produzimos o melhor. Os dentistas, nossos dentistas estão entre os melhores do mundo, já foram os melhores do mundo e continuam a ditar regras. E temos gente aí fora do Brasil, profissionais especializados em várias áreas. Então, esta é uma sugestão que eu vos dou, não é? Procurem valorizar a nossa cultura, a nossa ideia de fazer as coisas, não é? A nossa identidade, sem ter que buscar fora, com todas as influências que nós recebemos, e contra mim falo, não é? Influência de outras línguas, enfim, compromete, às vezes, a minha própria dicção. Mas, seguindo, não é? Como você verá neste módulo, a forma de persuadir é também responsável pela estrutura do texto, pois é a partir dela que definem as estratégias argumentativas para defender a tese. Então, se nós temos aqui a tese, não é? Temos aqui o sujeito que argumenta, obviamente, e o sujeito que recebe, que é ativo. É um caminho de duas vias, não é? A persuasão, este transmite, mas o outro também refuta, não é?
discorda, dá a sua opinião contrária. E aí é o momento, então, de persuasão, não é? E o ativo vai tentar, não é? O redator vai tentar persuadir o outro lado. É esta a intenção desse trabalho de dissertação argumentativo que nós vamos fazer, que vocês vão fazer. Natureza dos argumentos. Em textos dissertativos, argumentativos, o produtor deve sempre ter a intenção de apresentar ideias que conduzam a uma conclusão já prevista e objetivada por ele. Para isso, deve refletir sobre a melhor forma de argumentar, o que implica levar em conta o perfil do leitor ao qual se dirige o texto. Daí eu ter dito que vocês estão a escrever para professores, para uma banca, mas também um artigo que amanhã depois, a própria redação do Enem, pode ser um documento oficial, nacional, pode ser utilizado inclusivamente os vossos trabalhos com direito de autores, não é? De autoria, para várias situações. Então, o que vocês estão a produzir e vão produzir nesse Enem é muito importante e tem que ter um elevado rigor nas palavras e num processo de coerência, sobretudo, e coesão gramatical. Mais vale o texto transmitir a ideia, não é, do que pequenos erros de gramática que são penalizados, sim, mas mais importância terão e relevância terão a transmissão da ideia. E aí eu falava dessa questão de identidade, não é, da nossa cultura, não é? Então, o que eu vi nas nossas redações, o fecho foi, e aí volto a esta situação, por isso eu salientei Estados Unidos, quem fala dos Estados Unidos fala de outros países também, não é? Mas falei sobretudo da nossa ideia. Eu penso cada vez mais, e voltando a falar da minha experiência também, cada vez mais será a necessidade de nós não simplesmente apresentarmos um problema e atribuirmos a responsabilização da resolução às políticas, politicagens, politiquices, como queiram chamar, e a órgãos, instituições específicas. Não, é preciso mudar o padrão de comportamento da sociedade brasileira. Para isso, nós temos que valorizar a nossa própria identidade, deixarmos de tentar e buscar coisas em outras culturas que são diversas das nossas. Daí eu ter mencionado esse fato. E quando falo assim, gostei de ver uma redação, eu acho que foi da Lucineide, que pôs algo no final, que as escolas têm um papel de relevância muito grande nesse sentido, e tem, sim, o Instituto Federal, as escolas são muito responsáveis, sim, pela mudança de comportamento dos nossos meninos, dos nossos jovens, e que alguém escreveu também na redação, serão os edificadores do futuro, construirão o futuro, não é? Eu sugeri apenas usar essa expressão, edificadores, não é? Serão os pedreiros que vão aí edificar o futuro. E qual é o papel da escola e da instituição de ensino? Ora, é simples, se os nossos meninos, não é, quando digo meninos, não é, e jovens, passam grande parte do dia na escola com os professores, faz todo o sentido que os professores, pessoas experientes, estudadas, e gente, volto a dizer, muito capaz, né, com muito mais estudos do que eu, até gente jovem aí, que tem aí, traz dos cursos de licenciatura, estão com a cabeça mais fresca, não é? Mais ideias, e a informática em si tem aí ideias brilhantes. Então, faz todo sentido que esta gente, desculpe com todo respeito quando uso essa gente, façam parte das vossas vidas, ajudem a moldar os vossos caráteres com a experiência e possam também fazer com que vocês vejam o mundo de uma outra forma e não a imitar terceiros. Nós temos a nossa identidade. E quando falamos em escola, se os meninos passam grande parte do tempo com os professores, faz todo o sentido complementar os valores morais aprendidos em casa, porque a escola não substitui o papel do pai. O Instituto Federal, seja qual for, nunca terá esse protagonismo de substituir qualquer pai, qualquer mãe. Não. Cada um tem o seu papel definido, mas faz todo o sentido que nós, professores do IFES, faz todo o sentido que qualquer professor ou cidadão do IFES seja contribuidor, ajude a realçar o caráter de cada jovem.
Não faz sentido dizer, isso é educação. Eu sou pai em casa. Um professor quando diz, eu sou pai em casa. Se o menino aqui é mal educado, é problema de casa dos pais. Na hora, se passa grande parte do dia conosco, por 6, 7 horas, ou 8 horas, faz todo sentido nós também explicarmos, olha, tu não podes jogar o papel no chão, ou jogar um plástico no chão, porque vamos consumir aí cerca de 500 anos ou mais para esse plástico ser deteriorado. Ferro, principalmente, não é? Vai aí um milênio. Então, não é porque o pai não ensinou em casa que eu não possa fazer esse papel. E quando o aluno diz palavrões, por exemplo, não é? E nós temos que ter o cuidado de dizer, olha, tu estás numa instituição acadêmica, não é? A tua linguagem aqui, meu menino, é assim que pelo menos eu agi quando tive problemas assim em sala de aulas, não é? Em colégios de ricos, não só aqui no Brasil, mas também fora, não é? Dizia, epa, esse tipo de linguagem aqui eu não aceito e tu não vais utilizar aqui nas minhas aulas, porque não é correto. Tu estás a faltar ao respeito aos teus colegas e não a mim, professor, porque eu não sou mais do que tu, eu não sou autoridade aqui, mas como homem, como pai, como formador, devo te informar. E aí as coisas corriam bem. Então, é só para dizer isto, estou me alongar um pouquinho nesta parte, porque os vossos fechamentos de textos podem e devem apresentar sugestões de mudança de comportamento, mudança de padrão de atitude, que as escolas têm também o protagonismo e têm a licença para o fazer, ajudar a moldar caráteres, não é? Então, nós vemos muitas sugestões com fechos assim, é preciso que o SUS faça através de políticas, são palavras bonitas, não é? Mas para um corretor vai dizer, epa, então vai dar mais do mesmo. Então, é preciso encontrar aí soluções diversas. Eu estou a dizer, não é preciso mudar o comportamento da sociedade, é porque eu sou muito crítico, não é por ter sido beneficiado por poder viajar desde cedo, mas eu, desde cedo, na minha cidade, no interior, aqui em São Paulo, já tinha essa clara ideia que o nosso comportamento como sociedade tem que mudar, para já o orgulho de ser brasileiro e para já o orgulho de saber fazer as coisas. Uma nação que constrói aviões, que produz, ainda que eu não goste de armamento, não é? Mas é complexo isso, não é? E na minha cidade tinha a INA, que fazia rolamentos, por exemplo. Então, e meu pai era torneiro mecânico, vem aí uma longa história, não é? Da minha vida também. Então, se nós temos essa competência, tanto quanto os alemães, quanto qualquer outro povo, é preciso que nós tenhamos também essa competência de mudar o comportamento. E aquele cidadão que ele diz palavrões na rua, no ônibus, ele acha que o ônibus é só dele, ele vai ouvir o MP3, ou, desculpe se eu tiver ultrapassado, o iPhone, sem os headphones, sem os escutadores, alto, e vai dizer, vai falar alto, não é? Gesticular ali. Não, ele tem que ter um limite, dizer, epa, não estou em casa. Há que haver um limite nisto. E onde é que eu quero chegar com relação a esta questão dos textos, não é? Muitos de vós falaram sobre a Ritalina, sim, senhor, e vocês disseram, a maioria nos vossos textos, que é preciso que haja uma fiscalização maior das farmácias, e não só, não é, esses estupefacientes ou essas drogas, não é, ou as componentes da Ritalina, elas estão transformadas, não é, travestidas, desculpem usar a expressão travestidas, não é? Estão inseridas em medicamentos, em outros medicamentos que têm o rótulo livre, não é? Para serem comercializados numa casa que vende, por exemplo, fortificantes, não é? Ou produtos para as pessoas que vão aos famosos ginásios, não é? Go to the gym, fazer os exercícios, que eu não sou nada contra, hein? Atenção, mas esses rótulos permitem que se venda essas medicações, eu volto a dizer, travestidas, alteradas, legalizadas. Então, quando a maioria de vós disse isso, sim, aceito, obviamente, não estou a ser crítico aqui, mas estou a dar um passo a mais. Esses jovens têm que ter na cabeça que a Ritalina é uma medicação que não deve inibir o sono. A noite de sono tem que ser feita por um jovem, não é de madrugada. Deixar para a última semana e fica aqui a sugestão. Eu tenho Enem, essa semana eu não posso dormir. Mas não pode dormir por quê? Eu tenho que dormir às 4 porque eu tenho que estudar, professor. Não tenho que estudar. Não, tu não tens que estudar agora, tu já devias. Então, a noite é sagrada, uma hora de sono à noite não substitui 2 durante o dia, 3, 4.
Estão a perceber? Então, eu estou me alongar um pouquinho mais, mas é esta a questão. Atitude, padrão. Então, o jovem brasileiro, só para concluir esta parte da sequência, o jovem brasileiro ele tem que ter, com 17, 18 anos, ele tem que ter em mente, epá, eu vou inibir o meu sono agora, e isto futuramente, como vocês escreveram nas redações, e parabéns, muito bem, ótimo, isto vai me trazer complicações, porque eu vou sofrer de insônia muito jovem. Eu não vou poder beber café a partir das 6 da tarde, para quem gosta de café, não é? Muitos consideram um vício, um veneno, não é? Eu bebo muito, e bebo meia-noite, bebo 10 horas, mas eu durmo. A cidade que eu estou, durmo, porque eu sempre dormi bem, e a noite é para ser dormida. Então, o jovem tem que ter isso em mente, que esse comportamento é nocivo, tá bem? Muito mais dá para dizer, só uma sugestão apenas, alonguei-me um bocado mais, e agora voltando aqui ao que importa, não é? Então, diferentes públicos, a persuasão na publicidade. Diferentes públicos, leitores, exigem diferentes formas de argumentação. Daí eu ter vos dito o cuidado com o que vocês têm ao escreverem. Não é por isso, em publicações e propagandas, textos essencialmente persuasivos, elegem-se diferentes estratégias argumentativas de acordo com o público que se pretende atingir. Ou melhor, elegem. Não é? É verdade que a publicidade difere um pouco de um texto persuasivo, porque a publicidade, ela muitas vezes, ela engana, não é? É preciso dizer-se isto. Ela seduz. E aqui nós não estamos a falar em sedução, nós estamos a falar em persuasão nos textos. E a publicidade ela seduz. To lure, em inglês, que costumam muito usar esse tipo, não é? Eu falo com convicção, eu dou aulas em agências de publicidade e vejo como é que os meus criativos, alunos, produzem textos, não é? E eles sempre me explicam isso, eu tenho aprendido muito com eles, porque eles dizem, Dalmo, os textos têm que ser persuadir, mas também às vezes pode ter ali uma mentirinha no meio, não é? Porque a nossa função é seduzir, é pegar num produto sem roupa e pôr uma roupa chique. É isso que nós fazemos. Os produtos são quase que todos iguais, não é? Então, eu preciso ter essa distinção, esse cuidado. Da mesma forma, é comum haver textos dissertativos, argumentativos, que tratam do mesmo assunto de modos distintos. Se você ler dois textos, ou se ler dois textos sobre o mesmo tema publicados em diferentes suportes, com objetivos diferentes, perceberás que a natureza da abordagem é bastante distinta. O artigo publicado em uma revista de grande circulação é diferente de um publicado num outro veículo, numa revista cujo público-alvo seja composta por adolescentes. Uma reportagem de um jornal não confessional certamente terá uma abordagem diferente daquela vinculada em um jornal de instituição religiosa. Isso porque, em cada caso, os leitores serão distintos e terão expectativas diferentes em relação ao suporte e às publicações nele veiculadas. Nos vossos textos, aqui na argumentação, vocês serão neutros, não é? Não estão a falar para um público específico, mas para toda uma nação de falantes da língua portuguesa. Então, podem usar ali o português de alto padrão, podem incorporar expressões informais, mas especificar bem essas informações de forma comedida. Atenção que eu não sou contra anglicismos ou não sou contra expressões informais. É preciso saber usá-las com dosagem correta, não é? E aqui o exemplo 12, 17 anos, já experimentaram bicólica, escola e a regularidade que nessa fase da vida indivíduos passam, o indivíduo passa por várias mudanças físicas, etc. Baixando um pouco mais aqui para ser mais rápido também, não é? O interesse pelo álcool em muito se relaciona com as próprias características desse período da vivência humana, pois entre as principais motivações para o consumo salientam-se as expectativas geradas com o uso, isto é, busca por sensações prazerosas, além do desejo de aceitabilidade das outras pessoas e inserção social, o instinto de testar os limites do corpo.
O material está disponibilizado, eu vou avançar, só uma ideia das pequenas linhas que escrevem, depois vocês podem consultar esse material da Bernoulli, Sistema de Ensino, que está muito bom, porque o professor Edson já tem esse material disponibilizado na vossa Classroom. Depois ele vai fechando aqui, não é preciso, contudo, identificar as origens do problema para então solucioná-lo. Se observado e analisado, é notável as muitas influências externas que podem influenciar os jovens a consumir bebidas. Palavras caras, não é? Palavras bem estruturadas, mas texto de autoria, não é? Em face dos dados ou face aos dados, nem precisa pôr a preposição aqui, não é? Face aos fatos, não é? Cabe à família tratar desde cedo do assunto. Então, a ver, o texto diz exatamente aquilo que eu disse minutos atrás, não é? A família, mais do que o SUS, mais do que instituições, tem esse papel, não é? Crucial de informar, de preparar o filho, o jovem à sociedade. E depois esse processo é sedimentado, consolidado através das escolas, não é? E depois nós temos o texto 2. O texto 2 eu não vou ler aqui, não é? Mas se vocês... Aliás, vou ler só o primeiro parágrafo. Vodka com energético já virou um clássico das baladas. Mas pode ser uma bomba para os adolescentes. Pesquisadores da Universidade Purdue, em Indiana, Estados Unidos, fizeram testes com cérebros de ratos adolescentes, já que não poderiam fazer... Peço perdão, senti necessidade de espirrar, o mesmo com humanos. Depois, mais à frente, e não preciso ler detalhe por detalhe, não é? Uma lata de energético poderá ter 10 vezes mais cafeína do que um refrigerante comum. Terceiro parágrafo. Os ratos que tomaram álcool com energético se tornaram muito mais ativos, como era de se esperar, e seus cérebros foram inundados pelas proteínas. Este texto, o texto número 2, contrariamente ao texto número 1, em que ele tenta persuadir e explicar palavra por palavra, e ele tenta aqui apresentar um ponto de vista e utiliza estratégias argumentativas para defendê-lo. No primeiro texto, estou a falar do primeiro, não é? A outra, a segunda, também apresenta uma tese, mas utiliza-se mais da exposição. Reparem que eles foram relatando aqui a experiência com ratos, foi relatando aqui o valor nutritivo de uma lata de energético, o poder da vodka como energético. Então, qual é a diferença dos textos? Esse segundo Alexa, texto aqui, ele induz, apague a luz. ele põe uma pessoa a pensar. Porque no texto 2, sobejamente, a pessoa terá mais capacidades e mais estudos, depende do público-alvo, não é, que vocês vão ter, não há necessidade tanto de explicar, de convencer, mas apresentar dados. Como eu disse anteriormente, com dados, através dos dados, vocês advogam, credibilizam aquilo que estão a dar nos vossos textos e põem o leitor a pensar, a refletir, a chegar às conclusões. São estratégias diferentes de argumentação, dependendo do público. Leiam atentamente essas explicações disponibilizadas também, para vocês chegarem a uma forma de escrever. Mas eu creio que no vosso texto, baseando-se aqui na estratégia 2, é muito pertinente, além de tentar convencer, e outra coisa que o texto diz aqui também, evitar emoções. Cada vez que vocês põem... e acho que está aqui, eu tirei agora, deixa eu voltar. Está aqui, olhem. Ele põe aqui, evita, ou evite, se eu tratar por você, não é? Mas como eu vos trato por tu, eu vou rejeitar aqui para evita. Evita, portanto, fazeres afirmações baseadas em emoções, sentimentos e crenças. Contra mim falo que eu sou uma pessoa muito emotiva, como vocês já perceberam, não é? Muito emotiva, e crenças, ou seja, dogmas, pois são argumentativos de natureza pessoal que não garantem a adesão de todas as pessoas, tá bem? Então, aquilo que é para mim, quando eu digo que precisa mudar o comportamento da sociedade, se calhar para vocês, não, discordo do professor Dalmo. O SUS tem que fazer alguma coisa, o governo tem que fazer alguma coisa, não é só o pai e a escola, tá bem? Então, são diferentes pontos de vista que vocês vão tentarem encontrarem um equilíbrio, não é tudo na vida, é uma questão de equilíbrio, para que se possa chegar a um ponto comum. São questões de pontos de vista e dogmas,
tá bem? Então evitem emoções, mas vocês podem pôr o ponto de vista com mudança de comportamento, não é? Demonstrar algumas mudanças de comportamento que não levam ao sucesso, não é? Tá bem? Apesar de todas as capacidades que nós temos. Antes de fechar essa sessão, deixe-me só salientar uma palavra aqui que eu vejo que está muito em voga ultimamente. Eu vejo aí matérias de televisão, até textos jurídicos já vi esta forma, e não virou, repare, vodka com energético já virou um clássico nas baladas. Não, senhor, não virou. Virar é um movimento de físico, não é? O verbo correto aqui é o que usaram aqui embaixo, tornar-se, tá bem? Aqui a pessoa escreveu bem, aqui não escreveu bem. Não virou um clássico. Eu vejo nas peças informativas da televisão, dos jornais, não é? Vejo o Jornal da Cultura, não é? E vejo até o Jornal Nacional. Cresci aqui no Brasil a assistir o Jornal Nacional, então ouço. Então, o que eles dizem, não é? Fulano virou réu, o senador tal, o fulano virou réu na Operação Lava Jato. Não, senhora, não virou réu, tornou-se réu. Então, nós estamos aqui, parece que nós temos de vergonha de usar um verbo correto, não é? Em prol de um verbo que demonstra uma outra situação. Virar é um movimento físico, tornar-se pode não ser físico, é abstrato. O termo correto aqui é tornar-se. O termo correto para um texto televisivo dessa natureza é tornar-se réu. Agora, nunca virar. Posto estas situações, vou entregar ao professor Edson, porque acho que já tomei tempo demais, Edson, e entretanto, tu podes complementar com esses dados. Aqui ele vai falar sobre algumas citações, as citações são muito importantes a fazer, é aquilo que eu já vos disse, confere maior autoridade aos vossos trabalhos, tá bem? E aí sim, temos aqui também a redundância nessa situação, entrego finalmente ao professor Edson as estratégias argumentativas. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, professor Dalmo. Pessoal, se eu cair é porque tá tendo tempestade aqui na minha cidade e tá tendo raio e tudo mais, então se eu cair vocês já sabem. Eu vou compartilhar a tela aqui do meu tablet. Se cair a vossa linha, eu dou continuação, mais ou menos do que tu estás a falar, até que tu voltes, tá? Isso que eu ia te pedir, eu olhei pra cá, acabei distraindo. Mas eu vou te mandar o conteúdo, Dal, e se... Tá. Se eu conseguir aqui... consegui. E se eu cair, você continua pra mim, fazendo favor. Ah, meu Deus. Em princípio não deve cair, Edson. Tomara. Também já vai ser questões de segundos, enfim, até que tu voltes. Não, é porque aqui eles têm a infeliz mania de que quando cai raio aqui perto, eles desligam a internet, o pessoal o servidor. É mais barato, mas direto tem esses infortúnios. Se formos continuar aqui, então, pessoal, igual o professor Dalmo explicou, vamos ver as estratégias argumentativas aqui rapidinho. Então, só para recapitular, existem vários tipos de estratégias, existem vários modos. Deixa eu... Dalmo, só vou te mutar porque tá dando retorno aqui no meu fone, show? Aí eu acabo me atrapalhando. Existem vários tipos de estratégias, então só para relembrar, temos a exemplificação. A exemplificação nós usamos quando queremos dar algum exemplo. Aí podemos fazer isso através de alguns marcadores sintáticos, ou seja, palavrinhas como mais importante que, ou superior a, de maior relevância, considerando os dados que der. Então, a exemplificação todos estão acostumados, que é dar exemplos. A apresentação de causas e consequências. Então, a apresentação de causa e consequência, dou uma causa, dou a consequência daquela causa, igual o professor Dalmo explicou.
A explicitação consiste em quê? Tem como finalidade, consiste o esclarecimento do ponto de vista apresentado. Ou seja, eu dei um assunto, agora eu vou esclarecer aquele assunto. A enumeração, como o próprio nome já diz, eu enumero várias coisas, primeiro, segundo, antes de, primordialmente, igual eu vi em algumas redações o uso desses advérbios, eu achei até interessante. Teve gente que colocou foi aqui, acho que foi ordeiramente, achei bem interessante. A comparação, ela consiste em comparar duas coisas, vamos ver isso melhor quando chegarmos à argumentação e contra-argumentação. Utilização de perguntas retóricas, consta que, mas não é exatamente muito recomendado, vamos ver por que daqui a pouco. Levantamento de objeções já previstas. Aqui, o que acontece? Consiste na antecipação de objeções que poderiam servir à contra-argumentação, para refutá-las e evitar contraposição. Aqui, como é que eu posso agir dessa forma? Como é que eu posso fazer isso? Por exemplo, eu tenho o seguinte, vamos lá. Estou dando meu texto, estou falando sobre o nosso próximo assunto. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Eu estou online ainda? Pessoal? Tá sim, perfeito som. Show. Então, por exemplo, cadê que me perdi? Ah, tá. Levantamento de objeções já previstas. O que acontece? Eu tenho um exemplo. O nosso próximo assunto vai ser sobre o grafite, se é considerado arte ou não. Então eu posso colocar o seguinte. O grafite é considerado uma obra de arte de expressão. Aí entra a minha oração subordinada adverbial concessiva. O pessoal do terceiro ano já deve estar apanhando disso. Segundo ano, vamos ver isso melhor nessas próximas quinzenas. Mas é só eu chegar, basicamente, e colocar, por exemplo, ainda que pessoas argumentem que não sejam, ainda que haja pessoas que argumentem que não seja arte porque seria vandalismo, porque sujaria paredes, por N motivos, especialistas, aí eu entro com a minha argumentação. Aqui, ó, estou aqui, ó, na concessão, não sei se mostra. Cadê a caneta? Achei. Eu não sei se mostra, mas aqui, ó. Aí eu coloco, especialistas afirmam que, ou seja, eu prevendo que a pessoa vai reclamar daquilo, que possa haver contra-argumentações, eu já coloco o meu ponto de vista, que é uma das coisas que vamos ver mais pra frente também. A alusão histórica, isso daqui é muito importante, é muito relevante, conta bastante, que é o que? Referenciar o passado por meio de recortes e vamos estabelecer assim relações intertextuais que vai viabilizar a problematização e aprofundamento do tema. Nessa redação dessa semana foi sobre... Me recorda o tema dela, professor Nalbo, por favor? Áudio. A primeira foi sobre a Covid, não é? E as consequências no futuro. Isso. E a segunda foi sobre o uso de remédios. O uso da medicação, assim, de medicação pelos nossos jovens estudantes, enfim, como a Ritalina, por exemplo. Sim. Algumas pessoas colocaram na redação, na primeira, sobre vacinação. Não lembro quem. Inclusive essa redação ficou legal. Colocou que tem pessoas que não querem vacinação, que isso, que aquilo, que o outro, por N motivos. Uma boa ideia de alusão histórica, por exemplo, seria fazer referência à revolta da vacina, lá atrás. E ao mesmo tempo que faz essa alusão histórica à revolta da vacina, poderia fazer ainda mais em colocar como, por exemplo, uma novela, faz alguns anos que a Globo passou, que trazia justamente esse tema. Foi o
marido da Thaís Valverde? Não. Aquela que contracenou com a Isis Valverde. Thaís Araújo, marido da Thaís Araújo. Grande ator. Ele foi o protagonista. E é interessante porque a novela trouxe sobre a revolta da vacina. E aqui, ao mesmo tempo que podemos fazer uma alusão histórica, podemos ainda colocar o quê? O argumento de valor artístico cultural. Ou seja, o que de importante que está relacionado a esse tema? Aí eu trago com pontos de hoje em dia. A redação de hoje, por exemplo, que vocês farão, é sobre a arte relacionado ao grafite e tudo mais. Aqui vocês vão ter bastante espaço para colocar tanto alusão histórica quanto argumento de valor artístico-cultural. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem grandes rappers, grandes MCs aqui no Espírito Santo em que eles tratam justamente desse tema, sobre essa liberdade de expressão, que é muito importante. Temos também o raciocínio lógico. O raciocínio lógico é o quê? É um conjunto de regras que visam formar afirmações categóricas para representar um raciocínio válido. Ou seja, eu coloco várias situações. Aí aqui eu posso fazer através de pontos, de vírgula, ou mesmo através de numerações, para chegar ao caminho que eu quero. Sabendo disso, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse raciocínio lógico, porque ele vai ser importante para a gente daqui a pouquinho. Aí aqui tem um textinho ali para vocês lerem. Está explicando como é que usa. Eita. Cadê aqui? Sabendo disso, a gente chega na argumentação e contra-argumentação. Vocês conseguem ver as partes que estão grifadas ou não? Porque aqui para mim aparece, na tela do computador aparece muito claro. Ah, se eu diminuir o brilho dá pra ver. Beleza, então. Quando a gente argumenta, o que acontece? Nós temos posições favoráveis e posições desfavoráveis a muitos argumentos. Como, por exemplo, muitas pessoas citam, muitas pessoas trazem coisas relacionadas à ideologia, o que é... Toda aula eu gosto de relembrar isso. Não existe pessoa sem ideologia. Quando a pessoa fala, não existe ideologia, é uma ideologia por trás disso. Então sempre desconfiem. E é muito importante a gente ficar atento a isso, é muito importante termos isso em mente, porque quando argumentamos, já devemos prever quais podem ser os contra-argumentos. E pensando nessa questão da ideologia, é muito importante sabermos, é muito importante termos em mente quais são ideologias opostas a que falamos. Por isso que é muito importante estudarmos, muito importante vermos programas que tragam diferentes pontos de vista. Aí aqui, para quem chegou agora, eu falo muito do podcast Mamilos. É um podcast muito interessante, em que um dos lemas deles, que eu trago para minha vida, é: melhor do que provar pontos é construir pontes. E o que eles querem dizer com isso? Melhor do que nós falarmos, eu estou certo e você errado, é entendermos qual é meu ponto de vista, qual é seu ponto de vista e como podemos uni-los. Isso é uma grande forma de pensar para a nossa argumentação e contra-argumentação. A argumentação é o tentar convencer alguém de algo. Contra-argumentação é eu tentar, é uma resposta, uma ação à resposta, é eu responder a minha argumentação. Ou seja, se eu falo que leite é bom, ao contra-argumento que leite é ruim. Aí eu vou ter que trazer argumentos para contestar a afirmação de que leite é bom. Vamos lá.
Para se contra-argumentar, devemos partir das ideias do outro, as quais a gente, que está argumentando, pretende invalidar, refutar, que é uma condição necessária para estabelecer uma opinião acerca de determinado assunto. Por exemplo, se eu falo de... Deixa eu pegar aqui. Se eu falo de uso de medicamentos por parte dos jovens, um argumento, faz mal para a saúde, pessoas tomam sem prescrição médica, pode trazer diversos males. Isso é um argumento. O contra-argumento a isso: mas as pessoas fazem isso porque precisam estudar e tudo mais. Aí eu tenho que pensar, ao mesmo tempo que eu estou pensando nisso, eu tenho que pensar numa resposta a esse contra-argumento. Uma resposta que seja favorável ao que eu falei, ao que eu trouxe. Se vocês olharem naquele quadrinho lá em cima, ele vai trazer justamente isso. Ok? Aí, partindo desse princípio, existem algumas estratégias que podem ser empregadas para essa finalidade. Então, devemos explorar as causas para sustentar um ponto de vista, devemos elaborar hipóteses para se confirmar ou invalidar uma tese. Se eu estou falando algo, eu quero confirmar, eu tenho que elaborar hipóteses. Se eu estou falando de algo e eu quero invalidar, eu tenho que pensar em hipóteses que invalidem essa ideia. Aí, só para relembrar, só para reforçar, vale a pena, a língua portuguesa ela é cheia, riquíssima em adjetivos, em advérbios positivos e negativos. Quando eu falo de positivo e negativo, pensem no seguinte: uma pessoa é bonita. Bonita, adjetivo positivo. Uma pessoa é feia. Um adjetivo, consideramos, negativo. Então, quando eu estou falando do meu ponto de vista, quando eu estou falando de algo que eu defendo, devo dar prioridade a palavras positivas. Se eu estou falando contra algo que eu não defendo, se eu estou falando contra algo, eu devo usar palavras negativas. Isso vai fortalecer a minha argumentação, isso vai fortalecer o meu texto, mas tem que fazer isso com calma, não pode sair à torta e à direita. Ok? Devemos fazer concessões para que se possam apontar restrições, ressalvas, ou então tentar concordar com o interlocutor, reconhecendo assim a parte da tese que ele defende. Então aqui a gente tem um pequeno esqueminha de como mais ou menos funcionaria. Temos a asserção inicial, ou seja, a afirmação inicial. Todd é melhor que Nescau. Temos a refutação. Por que Nescau seria melhor que Todd? Porque tem menos açúcar, que isso, aquilo, aquilo outro. E a nova asserção: mas por Todd ter mais açúcar, ele é mais gostoso. Aí a gente tem depois a oposição. Aqui na refutação eu posso ter a oposição, ou seja, ser oposto à minha ideia, ou a concessão, eu ceder a minha ideia. E eu vou fazer isso através da argumentação e de uma análise profunda, ok? Na contra-argumentação, há inicialmente a asserção do argumento a ser contestado. Ou seja, quando eu contra-argumento, primeiro eu falo a afirmação. O que eu vou contestar? Eu vou contestar isso. As pessoas tomam como verdade isso, ok? Quando eu falo que as pessoas são quem trará o contra-argumento, ok? Só para deixar claro. Então, primeiro temos a asserção, que é a afirmação do argumento a ser contestado. Depois, refutamos, o que pode ser feito tanto por meio de oposição, ou seja, ou ser diretamente contrário, ou através da refutação, da concessão, desculpa, eu tenho a oposição, que eu sou o contrário, e através da concessão, que é o aceitar ou então contradizer parcialmente esse argumento. A contestação deve ser feita, deve ser argumentada, analisada, deve ser feita de forma a explicar o porquê que eu estou discordando e apresentar argumentos e expondo e discutindo o ponto de vista. Não basta eu falar
é porque sim. Já antigamente vocês não são dessa época, ou não pegaram, mas existiu o Castelo Rá-Tim-Bum, o professor Dalmo deve ter ouvido falar. E uma coisa muito que a gente pode levar para a vida é que porque sim não é resposta que a gente fala. Porque sim, porque não. Porque sim não é resposta. Desde pequeno já estão ensinando a gente. Então aqui a gente tem um pequeno texto falando sobre a ilusão das redes sociais, né, o que causa e tudo mais. Seria interessante depois vocês lerem. Mas no primeiro parágrafo, de forma resumida, temos a autora afirmando a relevância das redes sociais na vida dos indivíduos, além da importância na comunicação. O foco aí, no segundo parágrafo, temos o foco voltando para a questão das relações humanas em tempos de redes sociais. Ou seja, nos dois primeiros pontos, falamos de fatores positivos, ok? Tecnicamente, fatores positivos. Já no terceiro parágrafo, o que acontece? É aqui que a autora ela vai contra-argumentar diretamente as ideias de que as redes sociais possibilitam ter mais amigos. Ou seja, ali em cima ela está falando que é bom na vida dos indivíduos, que a rede social ela é muito importante para a comunicação, em que temos também, podemos desenvolver relações sociais na rede social. Aí aqui já no terceiro parágrafo, vocês vão ler depois o que seria interessante, a autora ela vai contra-argumentar, ou seja, ela vai se opor diretamente à ideia de que as redes sociais nos possibilitam de ter mais amigos. Aí ela vai fazer isso de vários modos, usando vários fatores, vários argumentos. Quem aqui, tirando os amigos do peito, aqueles amigos que a gente leva para a vida, fez amigos de verdade nas redes sociais? É muito quantos amigos fez. Então, existe toda a questão de amigo, colega, companheiro, de conhecido. O Facebook, por exemplo, é cheio de conhecidos. Então, é muito importante. Depois leiam esse texto. A partir daí, a autora busca argumentos que corroborem, ou seja, confirmem a tese dela de que as redes sociais nos possibilitam ter mais amigos, especialmente em observações da realidade de experiências pessoais, ok? Aí aqui, quando vocês lerem o texto, não vou ler aqui porque não vai dar tempo, inclusive já estamos passando da hora, a introdução que ela trouxe vai delimitar o assunto e a asserção positiva acerca das redes sociais. No desenvolvimento, ela vai trazer a contra-argumentação em relação à ilusão de que as redes sociais provocam, na verdade, ela fala que as redes sociais provocam o isolamento dos indivíduos e na sua conexão. Então aqui temos uma coisa positiva. Aqui relacionamos com algo negativo, contra-argumentação dela, o que ela vai de oposição a isso. E a conclusão, ela vai retomar o ponto de vista e vai refletir sobre as possíveis consequências sociais e individuais provocadas pelo isolamento advindo das redes sociais. Então, quando eu digo de contra-argumentação, eu quero falar disso. Argumentos. Eu tenho meu ponto de vista, X, que Todd é melhor que Nescau, e vou trazer argumentos que se oponham a isso, já vou prever esses contra-argumentos, e depois eu vou reforçar. Ah, não, mas Todd é melhor porque disso. Ou então, eu posso trazer desde o início falando das qualidades do Nescau e depois falar o porquê Todd é melhor do que Nescau. São pontos de partida. Há vários modos de se escrever um texto. Aqui temos dois. Uma coisa muito importante é aqui, as falhas argumentativas. Isso daqui é importantíssimo. Muitas vezes, quando discutimos sobre determinado assunto, a gente não consegue convencer o nosso interlocutor, ou seja, a gente não consegue convencer quem a gente está falando sobre o nosso ponto de vista, porque a gente não utiliza argumentos lógicos ou argumentos fortes, e a gente comete várias falhas que vão enfraquecer a nossa argumentação. Quer verem um melhor exemplo disso? Quem tem namorada ou quem tem mãe?
a gente nunca consegue convencer elas de nada, não importa. Ou namorado, ou pai também. Se bem que meu pai é mais flexível que minha mãe, então aí já é de cada ponto. Mas não importa o quanto que a gente argumente. Sempre vamos estar errados. Por mais que sejamos certos, sempre vamos estar errados. E eles, elas vão estar certos. Isso daqui podem ser considerados como falhas argumentativas. O que é muito importante a gente ter em mente. Então, por exemplo, pede minha mãe para sair. Ah, mãe, posso sair? Ah, não, você não vai, tá chovendo, que isso, que aquilo outro. Aí eu vou usar argumentos fortes contra isso. É importante eu sair para socializar, que isso, que aquilo outro. 2, eu vou levar guarda-chuva. 3, eu tomei a vacina do corona, não vou pegar mais vírus, então não precisa ficar problema. 4, eu estou vacinado contra a gripe, então pode ficar despreocupada. 5, a chuva vai parar daqui a pouco, eu vi aqui na previsão do tempo. Isso tudo são argumentos fortes. Tecnicamente, levariam você a sair de casa. É o que vai acontecer? Não. Beleza? Aqui a gente entra num ponto muito importante, que são as falácias. Eu não sei se vocês já viram, mas existe um programa de televisão relativamente novo aqui no Brasil, iniciou ano passado, da CNN ou CNN, depende do lugar. E ela trouxe um formato diferente. Ela trouxe pessoas que vão debater acerca de determinados assuntos, chamado debate de CNN. Tem dois períodos, da manhã e da noite. O que acontece? No debate da noite, opõem-se geralmente duas pessoas com, na maioria das vezes, pontos de vista diferentes. No início, ficou até famosa a Gabriela Prioli, depois foi mudando de pessoa para pessoa, que debatia com um advogado recém-formado, nem advogado, ele é bacharel em direito, eu creio que ele não advoga, e eles direto debatiam. No da manhã, por volta do meio-dia, assim, eram dois advogados mesmo, acho que um era mestre, alguma coisa assim. Ali o nível do debate era bem mais elevado. Mas no da noite, o que acontecia? Eu nunca vou esquecer porque eu odeio ele. Não é porque opomos ideias, mas é por causa disso que eu vou falar para vocês agora. Falácias, o que acontecia? Ele enchia de verdades o que ele estava falando. Falava verdade. Mas aí chegava, o ponto principal dele, o argumento principal, era um argumento falso. Ou seja, as verdades que ele trazia fomentavam, davam força ao argumento falso dele. É isso que a gente chama de falácia. Quando usamos verdades e depois viemos com argumentos fracos, com argumentos mentirosos. Então, é muito importante a gente ficar atento a isso. É um jeito de se argumentar? É o jeito mais cordial? Não, justamente pelo contrário. Mas se eu quero convencer alguém de algo, a falácia é um jeito. É o que ele usava de força para ele. Falava verdades e depois vinha com mentiras para tentar reforçar. É interessante isso porque a gente consegue ver a distinção dele, desse cara, para a Menina da Manhã, que ela seguia a mesma base ideológica dele, só que os argumentos dela eram argumentos fortes. Podiam ser contestados? Podiam. Deixavam de ser fortes? Não. Eram argumentos fortes, advindos de verdades, e que raramente a gente podia encontrar ali alguma falácia, alguma coisa. Então, se vocês pesquisarem lá no... Ele era... Para vocês verem a diferença, os debates eram até mais acalorados, não sei como está agora, eu perdi a paciência. Vocês podem procurar na CNN, no YouTube, lá, debate CNN, que vocês vão poder ver. E acontecia justamente isso. Então, as falácias são elementos comuns, bastante persuasivos e facilmente encontrados em jornais, revistas e outras fontes. É usado? É um argumento, uma forma de argumentar legal? Não. Por que não é legal? Porque traz mentiras.
eu usar argumentos fortes para embasar argumentos fracos, argumentos inverídicos, melhor dizendo. Chegamos na generalização, que vocês aqui já estão carecas de saber disso, que a generalização é eu padronizar, eu colocar todo mundo no mesmo potinho, eu coloquei ele, e vou tomar aquilo como verdade. Por exemplo, se eu falar assim, todos os políticos são corruptos, o povo brasileiro é alegre e cordial, nem todo mundo é alegre e cordial, nem todos os políticos são corruptos, por mais que eu acredite nisso, eu não posso fazer uma generalização. Então é importante a gente ter isso em mente. Jamais, eu ouvi algumas redações com isso, então fiquem bem atentos, jamais façam generalizações. Aqui temos slogans e palavras de ordem, alguns provérbios e frases feitas. O que acontece? Esses tipos de argumentos, esses tipos de slogan, de tudo mais, eles trazem pouca informação, aqui ó, pouca informatividade. Meu Deus, não era para acontecer isso. Trazem pouca informatividade, não são interessantes porque é basicamente uma repetição, é tipo um papagaio de pirata que fica repetindo. E podem também desculpa, olhei aqui para cá, acabei me confundindo. Podem trazer essa ideia de discurso panfletário, de que eu defendo uma ideologia forte, que isso, que aquilo, outro. E é pouco crítica esse discurso panfletário, é pouco reflexiva, o que deve ser evitado em textos dissertativos e argumentativos. Durante o romantismo, na terceira fase do romantismo, a gente teve um autor, Castro Alves, que ele era conhecido como poeta de palanque, porque ele subia no palanque e comovia as pessoas, falava de uma forma muito grande, em que as pessoas gostavam. Era basicamente um panfleto, o que é muito interessante de ser visto. Aqui a gente tem um pequeno texto sobre o corpo ideal, em que vamos ver justamente essas falhas argumentativas. Aqui, pessoal, subir para cima, descer para baixo, grande maioria dói. Por que eu tô falando? No dia a dia, conversa informal, fiquem à vontade. Texto formal, não usem isso. Não. A maioria já é grande. É a mesma coisa que eu falar geladeira gelada. Não. Ou então o neve fria. A não ser que seja um texto lírico, algo que queira trazer a beleza, não façam isso, ok? Aqui um outro exemplo é isso daqui, igual o professor Dalmo trouxe, que são as o quê? São as ideias fracas, as contextualizações fracas que eu falei na quarta-feira também. Por exemplo, pois só assim, juntos, podemos acabar com a ideia de padronização corporal, enaltecendo as pessoas. Não tem efetividade nenhuma aqui. Não tem conclusão nenhuma aqui. Então é muito importante. Existem duas ideias aqui, senso comum e lugar comum. Senso comum são as verdades universais. Por exemplo, há criminalidade em lugar onde existe maior desigualdade social. Não tem como eu contestar isso, é uma verdade. São verdades universais. Não tem problema eu usar essas verdades. O que não pode acontecer é eu usar demais. Por quê? A pessoa que vai ler, ela já espera aquilo. Então, usar uma, duas vezes, beleza? 5 vezes, encheu o texto disso, o texto é baseado apenas em senso comum, em verdades universais, não é legal. Por quê? Porque não traz informação. Então, é aconselhável apresentar ideias que ultrapassem o senso comum. Por exemplo, aqui temos a estrutura tradicional da família modificou-se ao longo dos últimos 20 anos. Isso é verdade, modificou mesmo. Aí por que modificou? Quais dados que eu posso trazer? Podemos colocar que hoje em dia é muito comum. Aí eu vou trazer alguns dados. Por exemplo, que há famílias em que a mãe sustenta a casa, não tem pai, apenas a mãe e o filho. Ou então
São famílias formadas por 2 mulheres, 2 homens, 2 mulheres e filho, 2 homens e filho, ou então pai e o filho, que está se tornando comum hoje em dia também. Aqui na minha cidade tem um cara que ele sustenta sozinho 6 filhos, por exemplo. Então a ideia de família mudou muito. Aí eu vou trazer exemplos, eu vou trazer argumentos que fortifiquem isso. Senso comum? Beleza. Lugar comum são o quê? São aquelas ideias que todo mundo acha que é verdade, mas que não passam de mentiras, de bobagens. Por exemplo, mulher não sabe dirigir bem, na favela só há marginais, políticos são corruptos. São ideias que eu creio ser verdade, mas que na verdade são generalizações, são preconceitos disfarçados de argumentos. Senso comum, posso usar? Posso, não muito. Lugar comum, que são essas generalizações preconceituosas, posso usar? Absolutamente não. Se você quiser perder ponto, usa. Se não quiser, ok? Os xistes são o quê? São piadas ou frases bem-humoradas que podem fazer parte de um texto, só que tem que ser bem dosadas e ter cuidado para não para não utilizar uma expressão grosseira ou ridícula. Teve uma das primeiras redações que eu corrigi, da segunda-feira, que falava, não lembro de quem agora, mas que falava que a sociedade corre atrás do próprio rabo. É como um cachorro que corre atrás do próprio rabo, porque diz que tem que ter medidas de segurança, mas na verdade não fazem nada, andam sem máscara na rua, então seria como um cachorro. Eu achei muito engraçado, achei muito divertido, mas aí tem que ter cuidado. Por exemplo, a pessoa que vai ler pode achar grosseiro utilizar a palavra rabo, por mais que seja se referindo à cauda do cachorro, a pessoa que vai ler pode achar aquilo grosseiro. Então temos que apresentar ideias e pontos de vista dentro de uma seleção de conceitos, fatos, dados que possam servir para embasar os argumentos. Se só utilizarmos informações previsíveis, o nosso texto vai ficar pobre, vai apresentar, por exemplo, duplo sentido, pode apresentar preconceitos, então, que vai acarretar com perda de pontos, ok? Aí aqui o círculo vicioso é quando eu repito a ideia várias e várias e várias vezes durante as aulas. Vocês podem ver que alguns professores fazem isso, mas é para quê? É para a ideia ficar na cabeça de vocês. No texto, eu evito fazer isso. Um exemplo disso é, olhem só, muitas pessoas não conseguem estudar porque não entendem a matéria que o professor diz. Ponto. Ela deu um fato, deu um argumento, ok? Assim, esses alunos não se desenvolvem nem estudam por falta de compreensão da matéria ensinada pelo professor. Não. Ela basicamente, a pessoa que escreveu basicamente repetiu o que ela colocou no parágrafo de cima. Então, esse círculo vicioso é ruim, porque ele traz um empobrecimento para o texto, traz falta de argumentação. Os sofismas, eles aparecem na forma de um raciocínio equivocado, que vai mostrar argumentos falsos como se fossem verídicos. Por exemplo, as escolas vão mal por causa dos alunos desinteressados, o que sabemos não ser verdade. Há outros exemplos, temos aqui, voltando sempre à ideia de que os seres humanos desenvolvem técnicas de comunicação porque precisam se comunicar, indicando uma argumentação circular e sem progressão. Ou seja, aqui eu vou repetir, seres humanos se comunicam, por isso desenvolvem técnicas para se comunicar. Repete. Olhem só, se eu colocar, por exemplo, que a internet vai acabar com os meios de comunicação, é um sofisma, é uma mentira. Por quê? Se até hoje o rádio está aí forte, firme e forte, como é que a internet acabou com o meio de comunicação? Outro exemplo, os países pobres não têm acesso à internet. Mentira. Temos vários países pobres com acesso à internet. Da mesma forma que temos países desenvolvidos com pessoas sem acesso à internet. Beleza, pessoal? Alguma dúvida?
Alguém não entendeu alguma coisa? Quer que eu volte? Como é que vocês estão? Eu creio que não temos dúvidas, né? Tudo certo. Professor Edson, deixa-me só fazer deixa-me 10 segundos, só fazer um reforço, assim, um complemento do principal. Alunos, o professor Edson várias vezes reforçou essa situação, o argumento é o termo técnico que nós temos aqui, mas quando falamos em argumentos, só para clarificar melhor, e pegando naquele exemplo que o professor Edson disse, mãe, preciso sair e tal, guarda-chuva, vacinação, etc. Enfim, o que vocês vão fazer dentro desse argumento é apresentar fatos, já falamos acerca disso. Quanto a fatos, não há como refutar, e já há um ditado assim. Então, quando eu apresento um fato verdadeiro, mãe, tá bem, compreendo a tua preocupação em sair à noite, mas olha, não há nenhum dado comprovado que a pessoa jovem que sai à noite necessariamente vai tornar-se viciado em estupefacientes. Mãe, tá aqui os dados. Mas vai sair de moto. Mãe, ocorrem mais acidentes de carro do que de moto. Está aqui as estatísticas. Então, são pequenos exemplos, às vezes podem ser exemplos simples, não é? Ingênuos, mas não. É só um exemplo. E quando vocês advogam com fatos, não há como refutar. Se eu apresentar aí dados nacionais da ONU, ou da ONU, não é? Desculpem a pronúncia, da ONU, nas Nações Unidas, não é? Então eu tenho estatísticas. Eu hoje peguei em redações que vinham aí com estudos, um deles era uma tese da UERJ, e tinha ali dados estatísticos, e isso é muito bom. Só isso, professor. Concordo com tudo que foi dito, perfeito. Professor, o senhor tem alguma consideração final antes da gente encerrar? Não, resta-me agradecer a participação de todos. Muitíssimo obrigado pela vossa atenção, e queria só salientar o fato que é importante que nós falemos durante essa sessão, mais do que umas aulas convencionais, sejam de português ou de inglês, em que os professores cada vez falam menos e os alunos participam mais. Nesta oficina de redação, fomos obrigados, eu ocupei aí 25 minutos de fala, mas só para ilustrar e passar conhecimentos. Então, uma oficina é isso mesmo, o palestrante, infelizmente, ou felizmente, não é? Tem um maior tempo de participação. Não quer dizer que as aulas sejam assim, como eu já vos disse, as minhas aulas, o aluno tem mais tempo de antena, digamos assim, do que eu, não é? Então, agradeço imensamente a vossa atenção, a vossa participação em mais uma sessão. Muitíssimo obrigado, uma excelente tarde e um excelente fim de semana a todos. O professor Dalmo, não esquece de avisar da nossa... da oficina que vai acontecer ao longo do ano, para eles já ficarem atentos. Sim, obviamente. Esta oficina de verão é voltada para este Enem do dia 17, Enem 2000 e relacionado ao Enem 2020, que vai acontecer agora em 2021, e para o Enem 2021, relativo ao ano de 2021, que vocês serão lecionados agora, nós teremos uma grande oficina de redação a decorrer já a partir de fevereiro, a partir do retorno das aulas, provavelmente pelo dia 10, mais ou menos, ou uma semana depois, é uma questão de obtermos as inscrições, e aí sim, diferenciada, com maior tempo, um pouquinho desta oficina, com muito mais tempo de participação a vocês, inclusivamente, um trabalho também grandioso, extensivo ao longo do ano, voltado para o Enem 2021, para contrariarmos, a fim de contrariarmos com os nossos alunos vai ser EAD ou presencial, Pedro? Parte EAD à distância, e voltarmos e vamos regressar, não é, ao ensino presencial. Professor Edson, seja lá qual for a altura, aí sim, Pedro, faremos as aulas presenciais, onde vocês terão maior liberdade para se comunicar, interromper o professor Edson a qualquer momento, interromper-me a mim,
e participarem, e com todo gosto, mais do que uma aula expositiva somente da nossa parte, um fórum de debate, de debates, onde vocês serão os protagonistas e nós apenas moderadores com a nossa experiência e a nossa capacidade científica pedagógica. É esse o trabalho a ser feito. Esses dados, Alicia, serão divulgados logo na primeira semana de fevereiro, no regresso às aulas. Fiquem atentos às informações, à página oficial do IFES de Linhares, vocês terão todas as informações, ou sintam-se à vontade para falar conosco, comigo ou com o professor Edson. Seremos os dois professores novamente encarregados dessa situação e com convidados até mesmo de professores da vossa disciplina. Professor Edson, estou me alongar, mas deixe-me dizer mais uma coisa importante agora, para que não haja confusão. Em nenhum momento esta oficina substitui as vossas aulas de língua portuguesa, lecionadas pelo professor Edson, que é titular da disciplina, professora Keila, professora Luci, desculpem, ainda não memorizei o nome da professora, Lucimara, sim, deve ser, não é Lucimara, enfim, em nenhum momento essas atividades... Deu branco exatamente, Josimara ou Jocilana, sim. Em nenhum momento esta atividade ela vem substituir o que vocês aprendem com os vossos professores, tá bem? É apenas um complemento, uma atividade de complemento ao ensino, já com o aval dos próprios professores, dos quais serão também protagonistas e convidados. Convido já a desejar ao professor Edson a sentir-se à vontade, a enviar-me material, a questionar-me, pôr-me a trabalhar também durante as oficinas, uma vez que ele próprio vai estar inserido também como professor executor, tá bem? Esperamos por vós. Para já são as informações que nós temos disponibilizadas, muitas mais virão a partir de fevereiro. Muitíssimo obrigado. Pessoal, então, um abraço. Professor Dalmo, eles podem enviar a redação de hoje até quando? Sábado, domingo? Obviamente, vamos aceitar até domingo à noite, não? Até domingo à noite, aí, então, por volta das sábado e domingo. Pessoal, alunos, tem aí diversões no sábado e no domingo, não é? Volto a dizer aquilo, não é preciso ficar madrugada. Não é madrugada, eu vou tomar Ritalina e vou tomar não sei o quê, para ficar acordado. Para quê? Não é preciso. Faz durante o dia, de manhã, à tarde, dorme gostoso à noite, uma boa noite de sono, não é, professor Edson? Faz como nós, eu e o professor Edson, dormimos bem, acordamos cedo, já logo cedo, hoje de manhã, estávamos a trocar impressões. Vamos fazer assim, ali. O professor Edson desesperado, eu desesperado também, para trazer o melhor para vocês, mas dormimos, tá bem? Então, nada de Ritalina, vou comer aquela farinha, aquele preparado que o Ronaldo come para o ginásio. Olha, não vai ficar forte como o Ronaldo, não vai, tá bem? Cristiano Ronaldo, então é isso. Pessoal, então... Sem me alongar mais. Um abraço, tomem bastante água, usem máscara, façam exercício físico e durmam bastante, hein? Até a nossa próxima aula. Entreguem a redação até domingo às 6 horas, então, professor Dalmo? Exatamente, domingo às 6 horas da tarde, um pouco mais, enfim, só não na segunda-feira. O Pedro está esclarecido, o professor Edson, que tu vais fazer a correção. Ele equivocou-se com a data, mas será